A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. José, o sustentador da vida. Autor Pedro Dong. Semana 1. José interpreta 2 sonhos na prisão. Sexta-feira, ler com oração. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 21. Deus revela a Daniel o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve um sonho que o perturbou profundamente, a ponto de perder o sono. Diante disso, mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, que eram homens sábios, exigindo que lhe revelassem não apenas a interpretação, mas também o próprio sonho. Quando os sábios pediram que o rei lhes contasse o sonho, para então interpretá-lo, ele respondeu que, se não declarassem tanto o sonho quanto a sua interpretação, seriam mortos e suas casas destruídas. Porém, se o fizessem, receberiam honras e recompensas. Os caldeus reconheceram que a exigência do rei era impossível de cumprir e afirmaram que não havia homem na terra capaz de revelar tal coisa, algo que nenhum rei antes havia pedido e que somente os deuses, que não habitam com os homens, poderiam fazê-lo. Diante disso, o rei se enfureceu e decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que incluía também Daniel e seus companheiros. Quando o decreto começou a ser executado, Daniel, com prudência e sabedoria, dirigiu-se a Arioque, chefe da guarda do rei, e questionou a severidade da ordem. Então Arioque lhe explicou toda a situação. Daniel foi até o rei e pediu que lhe fosse concedido um prazo, assegurando que revelaria tanto o sonho quanto sua interpretação, assumindo assim grande risco. Em seguida, voltou para casa e expôs a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que juntos buscassem misericórdia do Deus do céu acerca daquele mistério, a fim de que não perecessem com os demais sábios da Babilônia. O mistério foi revelado a Daniel em uma visão durante a noite. Diante disso, ele bendisse o Deus do céu, reconhecendo que o impossível havia acontecido, pois o Senhor lhe fizera conhecer o sonho do rei. Se nós, como geração final, desejamos encerrar esta era cumprindo a vontade de Deus, precisamos reconhecer que de Deus é a sabedoria e o poder, e não de nós. Por isso, precisamos da palavra viva. Ele é quem revela o profundo e o oculto, conhece o que está nas trevas, e com ele habita a luz. Assim, é necessário ter essa mesma confiança em Deus e conhecimento dele. Daniel dirigiu-se a Arioque, que estava encarregado de executar os sábios, pedindo que não os matasse e o conduzisse à presença do rei, pois revelaria a interpretação. Arioque prontamente levou Daniel ao rei, apresentando-o como um dos cativos de Judá capaz de revelar o mistério. O rei, chamando-o pelo nome babilônico Beltesazar, nome que lhe fora dado no cativeiro, questionou se ele poderia declarar o sonho e a sua interpretação. Daniel respondeu que nenhum sábio, mago ou encantador poderia fazê-lo, mas que há um Deus no céu que revela mistérios e que tornara conhecido ao rei o que haveria de acontecer nos últimos dias. Explicou ainda que o sonho surgira dos pensamentos do rei acerca do futuro e que Deus, que revela mistérios, lhe mostrara o que viria. Por fim, Daniel deixou claro que o mistério lhe fora revelado não por possuir maior sabedoria que os demais,
mas para que o rei compreendesse a interpretação e os pensamentos de seu coração. Querido leitor, não somos melhores do que ninguém, mas temos um Deus sábio e poderoso, capaz de revelar o que está oculto. Daniel passou a relatar o sonho do rei. Ele vira uma grande estátua, imensa e de aspecto impressionante. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto observava, uma pedra, sem auxílio de mãos, atingia a estátua nos pés e a despedaçava por completo. Todos os materiais se desfaziam como palha ao vento, sem deixar vestígios. Já a pedra tornava-se uma grande montanha que enchia toda a terra. Daniel explicou que a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Depois viriam outros reinos: o Medo-Persa, prata, o Macedônico, bronze, e o Romano, ferro. Os pés, de ferro e barro, apontavam para as nações dos tempos finais. A estátua, portanto, simboliza os reinos humanos e seus governos durante os séculos, todos poderosos, mas passageiros. Apesar das disputas e guerras pelo domínio, todos esses impérios foram extintos, ou ainda serão. Sem dúvida, todos ao final cairão. Um dia, não muito distante, uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, atingirá os pés dessa estátua, e ela cairá, e é para isso que temos sido preparados. O governo humano será completamente derrubado. Hoje vemos nações em disputa, reinos contra reinos, medindo forças para determinar quem é mais poderoso. Contudo, chegará o tempo em que nada disso permanecerá. Essa pedra derrubará e esmiuçará a estátua e se tornará uma grande montanha, a qual representa o reino de Deus, o reino dos céus, que jamais será abalado e que nunca terá fim. O versículo 42 afirma que, assim como os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, o reino seria ao mesmo tempo forte e frágil, e, embora tentassem unir-se por alianças, não se firmariam, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2. Provavelmente o ferro representa regimes ditatoriais e o barro indica regimes democráticos. A pedra atingirá os pés de ferro e de barro. Esses regimes tentam misturar-se como por casamento, fazendo tratados e alianças humanas, mas não se mantêm. Assim, o reino deste mundo não é confiável. Não vale a pena depositar esperança em sistemas ou partidos, pois tudo isso passará. Lutemos pelo reino dos céus, o único que permanecerá, que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Daniel disse ao rei que Deus o fizera saber o que haveria de acontecer no futuro. Nabucodonosor, então, conhecido por sua crueldade, inclinou-se e se prostrou com o rosto em terra perante Daniel. Isso mostra que hoje os poderosos dominam, mas um dia eles se prostrarão a nós. Você acredita nisso, querido leitor? Nós pertencemos a outro reino, o reino dos céus. Por isso vale a pena dedicar-nos inteiramente ao Senhor com toda a nossa força. Que essa palavra seja gravada em nós, em nosso coração. Lutamos por esse reino, e aqueles que lutam pelo reino são chamados na Bíblia de Sião. Nós somos Sião. Não nos esqueçamos de que Deus deseja colocar Cristo como o cabeça sobre todas as coisas. Estamos aqui para cumprir sua vontade. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.